De encarnado para desencarnado. Essa situação é uma das mais delicadas porque é aquela... O encarnado começa a chamar o espírito. Aí vamos ver aqui como que ela descreve, quais as situações descritas, para que a gente possa entender todo esse mecanismo que existe, né, de ataques daqui para lá e de lá para cá e de todas as formas possíveis. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer. Pode parecer, né? Vamos lá. Mas, ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. Então, esse vínculo com a vovó, com o vovô que partiu, cria uma obsessão que traz o encarnado de volta. Ele precisa ir, precisa se refazer, precisa se reconstituir, e a pessoa está lá trazendo ele de volta, puxando, trazendo, criando todos os embaraços para a família e para o desencarnado. Porque enquanto ele não se refazer intimamente, enquanto ele não se reestruturar suas energias, ele não tem condições de ajudar. Ele tem que se libertar, ele tem que ir para as instâncias de refazimento, passar pelos tratamentos, fazerem cursos, para depois sim, se for o caso, ele voltar para ajudar. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-os às reminiscências da vida terrestre. Então, muitas das vezes, os espíritos criam vínculos com a pessoa, e quando encarnado, ao desencarnar, a pessoa fica evocando. Já parou para pensar a proteção que o Chico tem que ter de tanto chamado que ele recebe? Tem que ter proteção. E ele tem, logicamente. Porque as pessoas ficam vampirizando, criando toda uma situação de querer, puxar aquela entidade espiritual para perto dela, para obter favores, para obter as coisas mais díspares possíveis. Então, essa fixação mental em quem já desencarnou é muito complicado. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. É o que a gente já explicou antes, acabou a gente antecipando um pouquinho a explicação. O espírito partiu do corpo físico e aquelas pessoas ficam tentando trazê-lo de volta, tentando trazer aquela pessoa para uma situação aquele espírito, né, para uma situação que ele não precisa passar. A gente tem que entender que tem determinados momentos que o espírito tem que se libertar, ele tem que ir, tem que seguir em frente, tem que seguir o seu processo de caminhar evolutivo que todos nós precisamos e que é natural a todos nós. É uma nova situação, ele tem que ir para as instâncias onde ele vai se recompor. E aqui vou fazer um parêntese. Às vezes as pessoas numa reunião mediúnica vai atender o espírito e falam assim: fica aqui na casa para você aprender conosco. Não se fala isso, gente. O espírito ele vai ser levado para instâncias onde ele vai poder estudar, se reequilibrar, sair da faixa de emissão mental dos seus adversários ou comparsas, para depois, se for o caso, ele vir para as casas. Os espíritos que trabalham nas casas espíritas, eles só o veem depois de passar um bom tempo em regiões espirituais superiores, onde eles vão se ajustar ao novo patamar de vida, à nova forma de vida, treinarem para depois sim eles poderem trabalhar conosco. Eles não podem ficar na casa espírita para aprender com a gente. Aliás, o que nós temos para ensinar para o espírito? É uma situação delicada. A inconformação e o desespero, pois, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Então, a gente tem que prestar atenção como que a gente reage à morte. A gente tem que prestar atenção como que a gente reage às situações adversas do outro. Nós temos que prestar atenção como que nós interagimos uns com os outros, para quando desencarnar não entrarmos, e principalmente, um adendo anterior, nós temos que treinar a pensar na morte como uma separação temporária, natural.
que vai acontecer nos mais variados momentos, nas mais variadas épocas. E aí, cada um com seu cada um tem que aprender a deixar o outro ir e fazer viver a sua experiência, fazer viver o seu momento aqui na Terra com todo o respeito que precisa de ter por aqueles que partiram. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. E certa vez um espírito manifestando na mediúnica, falando isso em termos educativos, não para relatar fatos da mediúnica, cada um faz o seu julgamento, que a pessoa conviveu com alguém e deixou uma marca de ódio muito grande nesse alguém. A pessoa cada um seguiu seu caminho, mas a outra morreu. E uma das pessoas integrantes da mediúnica tinha um ódio voraz desse que partiu. E todas as vezes que pensava nessa pessoa com ódio, ela sentia muito mal. Então ela pedia que a pessoa perdoasse, só que ela queria se fazer de santa. Então essa questão que a pessoa tem o dom de falar, né, o espírito falando, como que sofria, coitadinha, que ela era uma coitada. Cuidado com essas pessoas e esses espíritos que chegam falando assim, porque eles não são santos. Eles têm que fazer a sua contraparte de interiorização de valores, de entenderem intimamente caminhos que eles precisam entender para seguir por determinados processos evolutivos reais. Se ele ficar fazendo de conta que ele foi vítima e o outro aceitar, não pode. Tem que ter esse cuidado. Então, a forma de dialogar com o espírito na hora da dialogação que a gente vai ver, a gente já está antecipando um pouquinho aquilo que vai ser visto lá na frente, tem que ter cuidado, tem que ter muita habilidade, porque às vezes o espírito também tem que enxergar os erros dele. Ele conta uma história de coitadinho, a pessoa acredita, e aí não é aquilo que está sendo verdade. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com as partilhas dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com os seus pensamentos e de inconformação e rancor. Então, a pessoa desencarna, deixa lá seu testamento, faz a partilha anterior para não ter problema, e alguém acha um problema para criar mais problema. Então, esses problemas de partilha são problemas sérios, que o melhor a fazer, conforme eu já vi uma pessoa da minha família fazendo, dividiu antes, falou assim, vocês concordam com o que está aqui? Ah, concordamos. Aí chegou naquele dia, né? Aliás, após aquele dia, teve uma, mas eu não concordo com isso aqui não, você tem que doar isso aqui pra gente. E a outra pessoa, apegada às coisas materiais, e não, e depois foi tantas coisas desagradáveis por causa daquilo que não vale a pena, gente. Nós temos que aprender, saber que o outro é o outro, nós somos nós. Deu, não deu. E todo mundo também, é o outro que ganhou, tem que também ter um pouquinho de bom senso, de saber, poxa, eu posso compartilhar, eu posso ajudar, eu posso fazer com que as coisas fluam de uma forma melhor para que todos estejam bem. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E, mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. Então, se cria-se, uma pessoa deixou herança, aí os herdeiros não criam problema com quem partiu, cria problema entre eles na hora da partilha. Afeta o espírito que partiu. Olha como que nós temos que nos educar, gente. Olha quanto nós temos que nos educar. E se a pessoa sabe o que tem que fazer, entende que tem que fazer e quer criar caso, vai criar problema maior mais para frente. Tanto para ele, quanto como para aquele espírito que partiu. Se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo. Pobre humanidade. Os valores da vida transcendente, a vida espiritual, são aqueles que nós temos que guardar conosco, nós temos que carregar conosco, são aqueles que nós verdadeiramente temos que valorizar. Os valores momentâneos da Terra
nada servem. Precisamos, pois, treinar a valorizar as coisas espirituais. Então nós temos que desleixar com as coisas da terra? Lógico que não. Mas temos que saber usar. Temos que ter domínio para usar bem, com respeito, com responsabilidade, para fazer valer o valor que as coisas realmente têm. Não criar valores que não existem. Certamente, haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade, que lhes acena com novas perspectivas, e as solicitações inferiores, que os atraem e os imantam à retaguarda. Somos seres milenares. Somos seres que caminhamos na Terra para construir um amanhã melhor. E para conseguirmos toda essa vitória, para construirmos todo esse bem possível, temos que aprender a fazer valer as forças espirituais que nos imantam a alma, que nos impulsionam para o crescimento, que nos impulsionam para o bem, que nos impulsionam para as realizações superiores. Todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a crescer, para aprendermos a estruturar a nossa caminhada no bem. Então, voltando aqui, a nossa dedicação às coisas espirituais, valorizar menos os bens terrenos e valorizar os bens que realmente constituem verdadeiro tesouro dos sublimes ensinamentos do Cristo, que vão fazer com que a gente cresça para a ascensão como espíritos imortais, livres das peias do karma, das causas e efeitos. Precisamos, pois, então, aprendermos a nos livrar da retaguarda, com amor, com responsabilidade, com autoeducação e com educação, para alcançarmos um mundo melhor lá na frente.